Olá, minha gente, vamos continuar a corrigir a nossa lista? Vamos, esse número 8 e número 9 eu já fiz com vocês, né? Mas como eu sou uma pessoa muito enjoada, eu quero refazer de novo a explicação, né? Eu fiz a explicação, mas eu achei que o espaço estava muito pequenininho. Vamos ver mais uma vez, ó. Conjunto A, conjunto B, conjunto C, certo? O conjunto A, você vai observar que ele está todo dentro do B. Em compensação, no C não tem ninguém. Então, eu tenho o conjunto A, um minutinho só, deixa eu arrumar isso aqui. Eu tenho conjunto A, vamos representar aqui o conjunto A. Eu tenho o conjunto B, o A está todo dentro do B, e eu tenho o conjunto C, certo? No conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, esse é o conjunto A. No conjunto B, além do 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8, e eu tenho o conjunto C, que é 11, 12 e 13. A operação complementar só é possível aqui, o A com B. A operação complementar só é possível o complementar, ó, um conjunto dentro do outro, o A em cima e o B embaixo. Essa operação é possível, porque seria do maior, eu tiro o menor, certo? Era isso que eu estava insistindo com vocês, tá? E eu posso fazer A união com B? Posso, é o B. A união com B é o maior, é o B. Então, se eu quiser complementar A união com B com A, aqui teria que estar o A união com B. E aqui estaria o A. Da união com B, eu tiro o A. Posso, sobraria o povo que está só no B. Agora, o contrário, eu poderia fazer aqui, ó, A união com B e A? Não, porque eu não posso, porque a união é maior do que o A. O maior não pode estar em cima. O maior fica embaixo, o menor fica em cima. E só posso usar quando eu tenho um conjunto dentro do outro, certo? Eu só posso fazer quando eu tenho um conjunto dentro do outro, tá? Então, o que eu estava explicando para vocês? Estava explicando aqui, ó. Essa operação não é possível, porque da união eu não posso tirar o A, certo? Esta operação aqui, ela é possível, porque o A está dentro do B. O A está dentro do B, ó. Esta operação aqui não é possível, porque o B não está dentro do A. Então, era isso que eu estava chamando a atenção de vocês na próxima aula, no vídeo anterior. Tá certo, gente? Então, muito bem. Vamos mais um pouquinho. O 10 é descreva o conjunto das partes. Tá brincando? Eu não passei esse exercício para vocês, não, hein? Quantos subconjuntos eu vou ter? 2 elevado a 4. Eu vou ter 16. Eu vou ter que fazer os 16 conjuntos aqui. Então, vamos lá, né? Eu pedi, então vamos lá. Partes do conjunto A. Partes do conjunto A, eu começo com quem? Com vazio. Depois eu faço de um elemento, menos 5. Depois eu faço de um elemento, 7. Ainda de um elemento, 11. E o 14. Se eu souber quantos de um elemento eu tenho, eu já sei que são 4, é uma combinação de 4 que eu pego 1. Vai dar 4. Realmente eu tenho 4 aqui. Agora eu vou trocar a cor, ó, vou fazer de 2 elementos. De 2 elementos. Vou colocar vírgula aqui, né? De 2 elementos. Menos 5 com 7. Menos 5 com 11. Menos 5 com 14. Menos 5 com todo mundo eu já fiz. Agora eu vou para o próximo. 7 com 11. 7 com 14. O 7 eu já fiz. Agora sobrou o 11 com 14. Quantos de 2 elementos eu tive? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tive 6 de 2 elementos. Se eu quiser saber quanto era, uma combinação de 4 que eu escolho 2. Quem se lembra como que eu faço? 4 fatorial, 2 fatorial e 4 menos 2, 2 fatorial. Certo? O 4 eu chego até o 2 fatorial, que eu vou poder cortar com esse 2 fatorial daqui.
e esse 2 eu desmembro. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Agora eu vou fazer de 3. Quanto seria o de 3? Seria o menos 5, 7 e 11. Seria o menos 5, 7 e 14. Seria menos 5, 7 e 11, menos 5, 7 e 14. Menos 5, 11 e 14. Também seria 7, 11 e 14. Será que eu fiz todos de 3? Eu tenho aqui 1, 2, 3. Como é que eu sei quantos são? Uma combinação de 4, que eu escolho 3. Combinação de 4, que eu escolho 3, fatorial de 4, fatorial de 3, 4 menos 3, 1, fatorial. 4 vezes 3 fatorial, que eu vou cortar com 3 fatorial aqui, e 1 aqui. Tem que ser 4. Professora, mas você fez 4? 1, 2, 3, 4. Ah, fiz 4. Então, já está todo feito. De 4. Agora, de 3, né? De 3. Ó, de 3, eu já tenho 4. Agora, de 4. De 4 vai ser o menos 5, o 7, o 11 e o 14, é ele próprio. Se você contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, o conjunto das partes é você pegar esses subconjuntos e formar um novo conjunto aqui, cujos elementos são todos os subconjuntos, esse conjuntinho aqui. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é para quem se lembra de análise combinatória, para quem já estudou, tá? Vamos ao próximo aqui. Eu tenho conjunto A, conjunto B. Ele quer saber quantos subconjuntos você vai ter do A tirando o B fora. Determina o total de subconjuntos de A menos B. Primeiro você vai fazer o A menos B. É isso que ele está pedindo. Depois ele quer saber quantos subconjuntos tem o A menos B. O A menos B só serve o pessoal do A. Só serve do A. Se tiver alguém no A que também está no B, esse alguém tem que sair. Por exemplo, esse 3 sozinho está no B. Eu tenho 3 sozinho no A. Ele tem que sumir. Esse 4 sozinho está no A. 4 sozinho não está no B. Ele não vai sair. O 5 sozinho está no A. O 5 sozinho não está no B. Ele não vai sair. O 4 com a chave está no A. Ele não está no B. E o 6 também não. Pessoal, quem são os elementos do conjunto A? Ó, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, 5. Esses são os elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto B? Do B é o 3, o 4, o 5, esse 4 aqui com a chave e esse 6. Esses são os elementos do conjunto B. Se eu peço para você A menos B, só serve esse pessoal daqui, do A. Se tiver alguém no A que também está no B, esse alguém sai. Então, o que você vai pensar? O 1 sozinho não está no B, ele não sai. Se ele não sai, ele me interessa, ele fica. O 2 sozinho está no A, não está no B, então ele fica. O 3 sozinho, ele está no A, ele está no B, ele sai. Então ele não entra. 4, 5 dentro de uma chave, tem o 4, 5 aqui dentro de uma chave? Não, então ele também me serve. Então aqui vai ficar o 4, 5. Então, quantos elementos tem esse conjunto A menos B? Esse A menos B, deixa eu fechar a chave aqui, né, que eu não fechei, ó. Essa chave que abre o conjunto, essa chave que fecha o conjunto. Então, quantos elementos tem o A menos B? 1, 2, 3 elementos. 3 elementos. Então, o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8. Como que você faria, se eu perguntasse quais são? Ó, você teria que colocar o vazio, depois você teria que colocar com 1 sozinho,
depois com o 2 sozinho, e depois o 4 e 5 sozinho. De um elemento eu já fiz. Esse aqui um elemento, um elemento, um elemento. Agora, de dois elementos, seria 1 com 2. 1 com 2. Seria 1 com o 4, 5. Ele conta como um elemento. Depois seria o 2 com o 4, 5. Esse cara é esquisito, mas não tem problema. Ele é um elemento desse conjunto. Então, aqui de 2, ó. Esse daqui e esse aqui. De 3 seria o 1, o 2 e o 4, 5. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 aqui. Então, quantos subconjuntos eu tenho do A menos B? O A menos B tem 3 elementos. Este elemento e esse cara aqui, ó, que é um elemento. Então, vai ser 2 elevado a 3, 8. A minha resposta é 8. Bem, continuando a nossa lista, nós vamos para a questão número 12. Vocês vão observar que eu retirei as duas últimas opções. Por quê? Porque ela não está muito bem elaborada, eu expliquei bem eu fiz com vocês, mas aqui para a gravação eu retirei as duas opções. Eu achei que ela poderia ter sido escrita de melhor forma, tá? Então vamos lá. Dado o conjunto A, eu tenho esses elementos aqui do conjunto A. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Vamos ver, o conjunto vazio. O conjunto vazio pertence. Vocês já aprenderam comigo que eu só posso usar pertence para cada elemento que está aqui. Quem que eu poderia usar pertence? Para o 0. O 0 pertence ao conjunto A. O 1, do jeito que está ali, pertence ao conjunto A. Esse carinha aqui estranho, ó, que tem uma chave com ele, mas do jeito que ele está escrito ali, ó, o 1 e o 2, ele pertence ao conjunto A. O 3, do jeito que ele está escrito, ele pertence ao conjunto A. O 3 e o 4, do jeito que está escrito, ele pertence ao conjunto A. Então, para eu usar o símbolo de pertence, eu tenho que ter um elemento do meu conjunto. O vazio, ele não está escrito aqui dentro. Então, o vazio não é elemento do meu conjunto, o vazio não pertence a A. Falso. Então, ele disse que pertence, é falso, é minha opção. O 4 pertence a A. Alguém está vendo o 4 sozinho aqui, ó? O 0 está sozinho, o 1 está sozinho, o 2 está sozinho. Esse carinha aqui, ó, do jeito que ele está escrito aqui, entre chaves, ele pertence a A. O 3 sozinho pertence a A. O 3 e o 4 entre chaves pertence a A. Eu não estou vendo o 4 sozinho aqui. Então, ele não pertence a A. É falso. Agora, quando que eu uso está contido? Quando eu formo subconjuntos, certo? Subconjuntos. Exemplo, um subconjunto do conjunto A seria o 0, que eu venho com a minha mão e coloco uma chave para ele. Aqui o 0, olha, ele não tem chave. Eu coloquei com a minha mão a chave para ele. Ele está contido no conjunto A, porque eu estou formando um subconjunto do conjunto A. No caso 1, ó, eu teria que pegar um 1, eu teria que vir com a minha mão colocar para ele uma chave que ele não tem. Ele está contido no conjunto A. Se eu pegar o 2 não tem chave, ó. Se eu pegar o 2, eu vou colocar com a minha mão uma chave para ele, ó. Eu coloco uma chave para ele que ele não tem. Então, ele está contido no conjunto A. Se eu pegar, por exemplo, o 1 e o 2, do jeito que ele está ali, o 1 e o 2, ele está escrito assim, ó, 1 e o 2, ele tem uma chave. Se eu vier com a minha mão e eu colocar uma chave para ele que ele não tem, ele vai estar contido no conjunto A. O 3, por exemplo, ó, ele está sozinho, o 3. Agora, se eu vier com a minha mão, colocar uma chave para ele que ele não tem, ele está contido no conjunto A. No caso 3 e o 4, do jeito que ele está escrito, 3 e 4, e ele tem uma chave aqui dele. Se eu vier com a minha mão e eu colocar uma chave que ele não tem, ele está contido no conjunto A, porque eu estou criando, estou fazendo subconjuntos do meu conjunto A. Agora, o conjunto vazio, ele está contido
em qualquer conjunto. Ele faz parte do conjunto das partes do conjunto A. Então, o conjunto vazio está contido no conjunto A verdadeiro. Aqui eu tenho o 1 e o 2. E eu vim com a minha mão, esse caso aqui, olha, eu coloquei uma chave para ele que ele não tem, tá vendo? Ele está contido no conjunto A. Verdadeiro. O 3 e o 4, do jeito que está aqui, ó. Vamos o 3 e o 4. É muito legal essa do 3 e o 4. Ó. Assim, para se ele estar contido, eu teria que colocar uma chave para ele. Mas na hora que eu formo subconjuntos, eu posso fazer subconjuntos de 1, mas eu também poderia formar subconjuntos com 2 elementos, ou seja, o 0 com 1. Certo? Ó. Isso aqui está contido no conjunto A. Mas eu poderia formar subconjuntos com 3. Quem seria? O 0, o 1, por exemplo, ó, e 1 e 2, ó. Isso está contido no conjunto A. Então, para esse caso aqui, será que eu consigo formar o 3 e o 4 aqui, ó? Esse exemplo aqui. 3 e 4. 3 e 4. Do jeito que ele está, o 3 e o 4 é a cópia dele aqui em cima. Ele pertence ao conjunto A. Eu não tenho 4 sozinho aqui para eu juntar com 3. Então, aquele que tem o 4 é só esse aqui. Pertence ao conjunto A. Se eu quero escrever está contido, eu teria que vir aqui, pegar este 3 e esse 4, do jeito que está, eu vir com a minha mão e colocar uma chave para ele. Aí ele vai estar contido no conjunto A, certo? Eu não tenho 4 sozinho para formar subconjunto. Então, ó, essa opção que tem o 4 teria que ser, está contido, eu teria que colocar uma chave para ele, que o autor não colocou. Essa opção, para ser correta, teria que ser pertence. É falso. Agora, o que é o P de A? O P de A são os subconjuntos do conjunto A. Se eu pegar todos os subconjuntos e formar o P de A. Será que eu consigo formar uns subconjuntos, por exemplo? Deixa eu fazer o P de A aqui, um exemplo do P de A. Eu posso formar só com 0, só com 1, só com 2, só com 3, não é isso? Mas eu poderia também pegar quem? O 0 com 1. Se eu pegar o 0, P de A aqui, ó, eu posso fazer, por exemplo, o 0 com 1. Mas eu poderia fazer o 0 com 2. Eu poderia fazer 1 com 2. Então, se eu vir aqui, ó, fizer o 1 com 2, é este 1 e este 2, que são 2 elementos, eu formei um subconjunto do conjunto P de A. Então, esses subconjuntos passam a ser elementos desse conjunto maior, certo? Então, por isso, eu posso usar pertence para esses aqui. Esse aqui pertence ao P de A, verdadeiro. Vou dar um exemplo melhor para vocês aqui. Vou abrir uma tela branca, ó. Uma tela branca. Exemplo, ó. Eu tenho um conjunto A. Conjunto A, eu tenho 1, 2 e 3. Deixa eu colocar de outra cor a chave do conjunto A. Pronto. Se eu quero formar o P de A, como que eu formo o P de A? O P de A vai ter quantos elementos? 2 elevado a 3. Por quê? 1, 2, 3. Eu tenho 3 elementos. Eu vou ter, desculpa, quantos conjuntos vai ter o P? Quantos elementos, né? Quantos subconjuntos eu tenho que vão passar a ser elementos? É 2 elevado a 3, 8. Vamos formar aqui os elementos do P de A. Primeiro vai ser o vazio. Depois vai ser só com um elemento, só com 1. Depois só com 2. E depois só com esse 3 aqui. Percebe que esse não tinha chave, eu coloquei uma chave para ele. Esse não tinha chave, eu coloquei uma chave para ele. Então, este aqui, que é o 3, eu tenho que vir com a minha mão e colocar também uma chave para ele. Então, eu formei de um elemento, só com 1, só com 2, só com 3. Agora, eu vou formar de 2 elementos. Por exemplo, eu teria 1 com 2. 1 com aquele 3zinho ali, ó. Com esse 3. Mas também eu tenho de um elemento
o 2 com aquele 3 ali. Certo? Já formei de 2 elementos. O 1 com 2, o 1 com 3, o 2 com 3. Agora, de 3 elementos, o que seria de 3 elementos? Seria o 1, o 2 e aquele 3 ali, ó. Certo? Agora, se eu pegar esses subconjuntos, né, que estão contidos no conjunto A, e formar agora um novo subconjunto, um novo conjunto, que eu chamo de P de A. Esses carinhas aqui passam a ser elementos do P de A. Então, novamente, o 1 pertence ao conjunto A. Se eu pegar, colocar uma chave para o 1, uma chave que ele não tem, ele está contido no conjunto A. Agora, com relação ao P de A, cada um desses subconjuntos passa a ser elementos. Então, esse é um elemento, esse é um elemento, esse é um elemento, esse é um elemento. Então, na hora que eu pego aqui, ó, esse carinha aqui, ó, com a chave, e relaciono ao P de A, ele passou agora a ser um elemento do conjunto P de A. Por isso que é o pertence. Então, foi este caso aqui. Certo? É 1 e o 2, é esse 1 e 2 que eu coloquei uma chave para ele. Então, ele pertence ao P de A, verdadeiro. E, vamos ao próximo. No colégio municipal, em uma turma de 40 alunos, então o total são 40 alunos. Dos 40 alunos, matemática, 14 gostam de matemática. 16 gostam de física, 16. 12 gostam de química, 12. 7 gostam de matemática, 7. Peraí, 7 gostam de matemática e física. Não, deixa eu voltar aqui. Matemática é 14. 7 gostam de matemática e física, 7. 8 gostam de física e química, 8. E 5 gostam de matemática e química, 5. E 4 não gostam das 3, matemática, física, química, 4. Ele quer saber quanto não gosta de nenhuma, então eu vou representar os conjuntos. Esse aqui é o pessoal da matemática, o povo mais bonito que tem, né, gente? Esse aqui é o pessoal da física. E esse aqui vai ser o povo da química. Agora eu vou colocar primeiro a partir da interseção dos 3. 4 gostam dos 3. A região dos 3 é esse aqui, 4. Matemática e química é 5. Deixa eu laçar matemática e química aqui, ó. Matemática e química, é isso aqui, ó. Matemática e química, ó, é isso aqui, ó. Matemática e química é 5, mas eu já tenho 4. Então, agora está faltando só um para cá, ó. 1, 4, 5. Já fiz esse aqui. Física e química, 8. Ó, 8 é isso aqui, ó. É verde. Física e química, 8, ó. Mas eu já tenho 4, tá faltando 4. Eu venho e coloco 4 aqui. Fiz isso aqui. Matemática e física, 7. Matemática e física, ó. Quem que é matemática e física? Esse aqui, ó. Quem que é matemática e física? Ó, esse aqui, ó. 7, mas eu já tenho 4. Tá faltando 3. Agora ele falou, então fiz esse. Que química eu tenho 12. Se você, ó, essa bolinha rosa aqui é a química, ó, cabe 12. Mas eu já tenho 4, com mais 4, 8, com 1, 9. 9 para chegar a 12, 3 aqui, que é só química. Fiz esse aqui. A física é 16, ó, essa bolinha da física é 16. Do 16, eu já tenho 4, com 4, 8, 11. Para chegar a 16, faltam 5. A matemática, 14. Olha a bolinha da matemática. 4, 3 com 4, 7 com mais 1, 8. 8 para chegar a 14, 6. Somando todo mundo aqui, vamos lá. Ó, vou somar primeiro o pessoal que está aqui dentro das bolinhas. 3 com 4, 7. 7 com 8. 8 com 4, 12. Então, 3 com 4, 7. 8, 12. 12. Agora eu vou somar 6 com mais 3, 9.
9 com mais 5, 14. 12 mais 14, 26. Mas eu tenho 40 pessoas. Está faltando 14 pessoas. Essas 14 pessoas que faltam para completar os 40, ó, 40 menos 26, 14. Essas 14 pessoas é porque elas não gostam de nenhuma dessas três, eles são do lado de fora. É como se eu tivesse um conjunto assim, ó. O meu total são 14 pessoas, certo? Ó, são 40 pessoas. Essa soma tudo tem que dar os 40. Então, eu tenho 14 pessoas do lado de fora. Olha a pergunta. Nesta turma, o número de alunos que não gostam de nenhuma das três. A minha resposta vai ser o quê? 14. 14 alunos não gostam de nenhuma das três. Pessoal, essa foi a nossa lista. Eu espero que vocês tenham feito essa lista em casa. Esse vídeo é somente para vocês tirarem as dúvidas. Eu com certeza vou corrigir essa lista na sala de aula, vou tirar as dúvidas de vocês, mas se ainda ficou o aluno com dúvidas, ele vai tirar. Tem aonde recorrer, aonde buscar, tá bom? Que é mais esse vídeo aí, mais alguma coisa para completar e colaborar com vocês. Pessoal, beijinho, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Essa lista foi encerrada então, tá bem?